perguntam para mim, Pec, vem cá, o e-mail é correspondência? E o que acontece é que a nossa lei postal, que é mais antiga, anterior ao advento do e-mail, não tratou o e-mail como correspondência. Mas mesmo que eu equiparasse o e-mail à correspondência, fora a leitura da Constituição, nós temos o artigo do Código Penal que trata de violação de correspondência. E ele diz o quê? Que eu só posso violar uma correspondência fechada. Como que eu violo algo aberto? Aí voltamos para a história do e-mail. O e-mail, por natureza, você acha que ele é aberto ou fechado? A natureza do e-mail é aberta. Ele só é fechado se você criptografar. Então já começou aí o primeiro sinal. Aquele e-mail ele funciona muito como sendo um meio para transmitir uma mensagem. Então, como um cartão postal que você escreveu, se você não fechá-lo e lacrá-lo, como você vai alegar que alguém violou? Então não há violação. Fora isso, e a gente vai amarrar com a parte da interceptação, eu vou interceptar em transmissão. Se não estiver sendo transmitido, a mensagem já está aqui na caixa postal no computador da pessoa, aquela mensagem de celular já está no seu celular, o torpedinho, a pessoa acessa e olha. Ela está fazendo um acesso indevido, não autorizado, a uma informação sua. Ela não pode usar aquela informação, mas ela não está violando uma correspondência numa informação que não está, digamos assim, fechada, protegida. Claro que se ela tentar passar com uma senha, é lógico que se ela passar por essa sua senha, tentando com força bruta, ou pensando qual é a senha do fulano e tá, aí ela já praticou uma violação. Então, se você armazenar uma informação protegida por senha, a pessoa passar por essa senha, ela violou. Aí eu consigo mostrar a violação. Agora, se eu não fiz nada, é que nem deixar um papel em cima da mesa com um texto. O papel em cima da mesa no texto, não vou conseguir nunca dizer que é violação de correspondência. Agora, aquele papel no envelope lacrado, é lógico que é violação de correspondência. E isso é importante de nós analisarmos porque existe um lado do direito que é técnico, ainda mais no direito digital. O direito digital é técnico. É como um direito ambiental, eu preciso determinar alguns elementos para definir se houve ou não houve uma infração. No Código Penal, o artigo 151, que diz o quê? Olha exatamente o que diz o artigo do Código Penal. Devassar indevidamente conteúdo de correspondência fechada dirigida a outra pessoa. Detenção de 1 a 6 meses ou multa e, dependendo, ainda vai abranger o artigo 154 de violação de segredo. Devassar indevidamente, ou seja, que eu não tenha legitimidade, uma correspondência fechada, tem que estar fechada, não pode estar aberta, dirigida a outra pessoa que não seja eu. Então vamos lá. Um e-mail que você manda para alguém que trabalha numa empresa que diz fulano@nomedaempresa.com.br, a correspondência é de quem? É do fulano ou da empresa? É da empresa. A caixa postal é da empresa. E é essa a interpretação que o judiciário brasileiro tem hoje em dia. Já um e-mail que é particular, a caixa postal é daquele particular. Mas se ele não está criptografando a mensagem ou colocando uma senha de acesso, eu tenho dificuldade de alegar violação. Eu posso alegar um acesso indevido à informação, aquele uso de dados íntimos da pessoa, que também pode gerar um impacto de privacidade, mas não um crime de violação de correspondência. E a questão da lei da interceptação fica aí, né, uma lei de 96, e ela vai tratar claramente que há necessidade de ter uma ordem judicial para que se possa interceptar a comunicação telefônica, telemática. Então isso abrange, inclusive, você vir a fazer o que se chama a grampo digital, que seria até quando você escuta a comunicação num messenger, num comunicador instantâneo daquela pessoa. E sempre me perguntam, Patrícia, eu estou falando com alguém, a pessoa me liga, e eu tenho lá minha secretária eletrônica que permite gravar, o celular hoje em dia permite você gravar também, é meio que celular gravador. Eu preciso dizer para a pessoa que eu estou gravando, olha que interessante. Por que eu faço o aviso prévio de que eu estou gravando? Porque eu permito à pessoa não dizer algo que venha expor a vida íntima dela. Isso é algo que a gente vai ver agora nos próximos slides, a diferença de eu monitorar ambiente e o conteúdo que ficou registrado. Eu tenho possibilidade de gravar aquele ambiente, eu sou uma das partes, ou quem ligou,
ou a outra parte. Então eu posso gravar. Mas como eu não sei se o que a pessoa está dizendo vai que expõe a intimidade dela, ou ela mesmo gera uma ofensa, eu fazer o aviso estou gravando evita esse outro risco, que é o dano relacionado a uma exposição de vida íntima, que não é que eu não podia gravar. Podia gravar sim, mas a câmera não escolhe o que está gravando. Então esse é um dos motivos pelo qual quando você liga para uma central telefônica, até com relação à parte de defesa do consumidor, a empresa diz, a partir de agora essa ligação está sendo gravada. Então ali ela lhe permite evitar dizer coisas que possam expor vida íntima. Bota o aviso, ambiente monitorado. Você tem babá em casa, você quer fazer o registro do que acontece dentro da casa, seja uma empregada ou uma babá. Por que você deveria fazer o aviso prévio? Porque você não sabe se a babá ou a empregada abaixa na frente da câmera, aparece suspeito, faz assim, aparece a bunda, e aí? Quer dizer, ela pode depois alegar que aquele conteúdo que foi filmado ou gravado, você pode ter usado para outra coisa, você ficou assistindo ela, não era só uma questão protetiva, de vigilância. Então, o aviso prévio sempre protege. Se alguém te liga, você pode gravar? Pode. Mas se na hora que você está gravando e você não avisou, a pessoa fala algo que expõe a vida íntima, depois ela pode ir lá na frente dizer: você feriu minha privacidade, gerou um dano porque eu expus minha vida íntima sem saber que estava sendo gravado, ela pode alegar? Pode. Se você é uma das partes, ela não vai poder alegar que houve interceptação. Para haver interceptação, você tem que ser um terceiro, aquela pessoa que pega o fone no gancho. E ela não vai poder alegar a prova obtida por meio ilícito porque você era uma das partes. Se você é um terceiro, aí sim vai ser considerada a prova obtida por meio ilícito, também previsto pela Constituição. Então, olha que interessante como uma coisa vai amarrando na outra. Por isso que, para simplificar, nada como aviso prévio. Você faz o aviso, você para com toda a discussão do se estava daqui, se chegou dali, se chegou não sei aonde, né? Então, as informações, digamos, protegidas por privacidade, elas são informações relacionadas às pessoas e que possam gerar identificação. Essa palavra é fundamental para a discussão desse assunto. Então, eu fazer um registro de tráfego de internet, de conexão, que um número de um IP navegou por tais páginas, eu não puder identificar a pessoa, todos aqueles dados que estão sendo levantados ferem privacidade? Não. Se não gera identificação única de um indivíduo, eu não consigo trazer a proteção da privacidade. Então, há cenários em que fazer guarda dos registros de conexão à internet são essenciais para uma investigação, para evitar anonimato, e não podem ser interpretados como uma informação já protegida por privacidade, porque ela não está amarrada ainda no indivíduo. Você viu só como é que é interessante o raciocínio? Então, nós podemos dizer que há categoria de dados protegidos por privacidade e há outras que não. Porque eu não estou protegendo máquinas, a gente está protegendo pessoas. Não existe privacidade de máquina, existe privacidade de indivíduo. Claro que se cria uma zona nebulosa quando é um indivíduo através de uma máquina que eu permita autenticação única. Então eu sei que foi a pessoa que fez aquilo. Mas fora esse cenário, né, dados gerais colocados num servidor, por exemplo, que não gera esse tipo de identificação, não estariam protegidos por privacidade. Então fica aí na tela essa diferença, né, da informação, a que pode ser passada numa notificação extrajudicial, que eu não preciso de uma ordem de juiz para dizer que tem que passar, daquela que eu preciso de uma ordem da justiça por conta de ser algo protegido por privacidade. De quem são os dados de tráfego da internet? Você já parou para pensar nisso? Quando você acessa hoje um site, navega. Cada site por onde você passa pode registrar o que você fez. E esse registro que ele está fazendo não fere privacidade. E esse registro que ele está fazendo, se não associado a você, ele pode inclusive compartilhar com terceiros, sem lhe dizer. Mas se ele quiser associar você como uma conduta única sua e compartilhar com terceiros, ele tem que ter te avisado antes, normalmente numa política de privacidade que está no termo de uso que você deu ok para usar a página. Então é assim que você vai harmonizando essa proteção. A gente viu que um número de IP não é uma pessoa, necessariamente, apesar da gente estar evoluindo de um modelo de internet de IPv4 para IPv6, nós não temos que cada pessoa é um IP.
né? Nós ainda temos que os IPs podem inclusive ser compartilhados. O IP dinâmico, e aí eu tenho que ir atrás do assinante que estava usando aquele IP naquele dia, data com hora, minuto e segundo GMT-3, porque o Brasil está 3 horas para trás de Greenwich. Então esse fator de momento no tempo é uma prova essencial de ser levantada e guardada para a gente não errar quem foi quando faz uma investigação eletrônica, né? O IP, né, que acessou e navegou vai ser o primeiro indício de autoria. Essa informação não é privativa, número de IP, e eu vou atrás de quem é o assinante. Então, na hora que eu associo um IP a uma pessoa, eu preciso de uma ordem judicial. Então, existe uma lacuna hoje no direito que é exigir de quem dá acesso à internet guardar os dados de conexão por um prazo definido para permitir que ele seja solicitado por um terceiro pela via judicial. Seja numa investigação criminal, num caso civil, num caso de consumidor, num caso trabalhista, mas essa é uma informação essencial de ser guardada e as leis brasileiras ainda não tratam sobre isso. Então, dados cadastrais de conexão, como nós falamos, não estariam aí sobre a batuta da privacidade. E eu faço alguns questionamentos até para a gente entender o raciocínio. Fechando essa aula de privacidade, para a gente poder ver se entendemos ou não. Quais são as perguntinhas que a gente precisa saber responder? Primeira, posso ou não posso enviar uma mala direta para alguém? Mandar uma mala direta é invadir a privacidade da pessoa? O que você acha? Não, como que eu não vou poder mandar uma mala direta para a pessoa? Claro que eu posso. Mandar um e-mail, manda um e-mail para alguém. Isso é invasão de privacidade? Não. Lógico que o spam, que é aquele volume de e-mail não desejado, que você não sabe por que estão te mandando, e não é nem que a pessoa sabia que você era você, pode ser um softwarezinho, um robô que está fazendo combinação de nome para mandar, é lógico que incomoda. Mas eu dizer que alguém não pode mandar e-mail para mim que invade minha privacidade, não. A pessoa não pode ligar na minha casa? Ela pode ligar até engano, não quer dizer que ela teve intenção. E ligar no celular? Como não? É o princípio da comunicação, o princípio da informação. Assim como você tem o direito de dizer, não quero falar com você, e desligar, a pessoa tem o direito de acessar, de ligar para aquela pessoa. Pode ser que passe do ponto. Será que uma empresa deveria ligar oferecendo produtos e serviços naquele momento do descanso, que é considerado um horário na parte de noturno, de fim de semana? Pode ser considerado abuso. Aí, por isso, muitos países foram criando listas chamadas do Not Call List, ou seja, eu não quero que me perturbe, eu não quero que me ligue. Mas eu não posso dizer que o ato de eu ligar para alguém feriria a privacidade daquela pessoa. Pode sim gerar um distúrbio da paz, do sossego do seu domicílio. Essa é uma outra interpretação, mas não necessariamente uma invasão de privacidade. Enviar um torpedo, uma mensagem, um SMS, é invasão de privacidade? Claro que não. Aonde que a gente começa a ver a discussão de privacidade de dados? É na hora que eu faço uma base de dados, que eu autentico e identifico alguém. Aí se eu compartilho ou não com outro essa base de dados. Ou essa base de dados é o conteúdo dos seus e-mails que está num provedor que você contratou. Você botou no cloud, na nuvem. Alguém quer saber aquele conteúdo, pode acessar direto? Não, precisa de uma ordem do judiciário. Ele não tem autorização para fazer um acesso direto. O funcionário que trabalha naquela empresa sabe que você é uma pessoa que ele está querendo saber mais informações. Aproveita que você deixa lá a sua base de dados, aí ele vai lá e dá uma olhadinha. Isso é invasão de privacidade? É. Por isso que as empresas hoje têm política de segurança de informação até para proteger que a informação de um cliente depositada nela não seja usada e manipulada pelos seus próprios funcionários. Há casos de situações até com uso de cartão de crédito, da pessoa ser um político ou um artista famoso e quem trabalha naquela instituição fala, fulano comprou isso, fulano fez aquilo, porque a partir do momento que eu acesso essa base de dados eu começo a saber sobre a vida da pessoa. Aonde você vai, aonde você abastece o carro, aonde você compra no supermercado. Está crescendo uma nova ciência chamada Numerati, análise de bancos de dados para entender as pessoas e as suas decisões. Descobrir até em quem você vai votar só pelo seu comportamento de base de dados. Então, se você for no supermercado e você é uma pessoa que compra mais vinho ou mais pinga, mais carne branca ou carne vermelha, pode ter uma finalidade de reposição do produto,
né? Muitos justificam aí para não faltar o produtinho na sua prateleira, mas pode ter uma outra finalidade, saber esse seu hábito de consumo alimentar e dependendo pelo seu hábito de consumo alimentar, como está a sua saúde e aí pela sua saúde, se você é uma pessoa de grupo de risco, e aí você vai te dar um seguro. Olha como você sai de uma situação tão simples e sem riscos, digamos, jurídicos para o indivíduo e chega até o ponto de uma possível discriminação numa apólice de seguro, tudo em análise de banco de dados. Então, cresce de importância, dentro de todas as facetas que a gente viu do direito à privacidade, melhor decidir, proteger, definir o uso de bancos de dados. Proteção de dados sensíveis, e isso tem crescido na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e também no Brasil, a própria discussão sobre marco civil, sobre lei de dados sensíveis. Então fica um exemplo, nós vimos que dados de cabeçalho de e-mail, número de IP e dados de conexão, em princípio, não estariam protegidos por privacidade. Pode monitorar o e-mail afinal? Não é possível exercer privacidade em ambiente não privativo. Então, se você avisou que está monitorando, não tem problema. Não avisou que está monitorando, vamos para o talvez. Pode ser que tenha problema ou não. Não o monitoramento em si, porque eu posso justificar monitoramento por vigilância, como a gente viu até o artigo 20 do Código Civil, mas pelo conteúdo monitorado expor vida íntima da pessoa. E aí ele vai gerar uma infração que é diferente, que não é que não podia monitorar, mas a partir dali gerou um conteúdo que geraria aí exposição de vida íntima. Então tem que preparar o terreno. Para a gente fechar antes das conclusões, vamos pensar, estamos fazendo o aviso ou não de monitoramento, até o ponto de se estamos ou não fazendo o aviso de inspeção física de equipamentos. Se você hoje é um indivíduo da era digital, o que nós percebemos com essa aula? De que a informação é o principal ativo intangível da sociedade do conhecimento. Então, pense bem para quem você vai dar a sua informação. Quando você está assinando um serviço, inclusive gratuito, né? E do outro lado, a partir do momento que você sofre algum incidente ou até um crime eletrônico, é importante ir atrás rapidamente das informações de conexão de internet que vão poder, de repente, revelar quem foi que fez aquilo, a autoria. Então, a informação é o cerne da questão. Para nós concluirmos, o que muda para o operador do direito? Né? O que o direito digital vai provocar, quase como numa avalanche, para o operador do direito? Ele passa a ter que ser mais multidisciplinar, conhecer de vários temas, não só jurídicos, inclusive tecnologia. Né? Para trabalhar com direito digital tem que ter conhecimento técnico, é difícil conseguir entender ou dar uma solução jurídica sem essa bagagem técnica. Ser mais estrategista, mais preventivo, não adianta pensar depois que aconteceu. Ser mais inovador, tem lacunas que os nossos antecessores não resolveram porque o mundo mudou. Então existem situações sem modelinho, tem que criar um modelinho novo, não tem referência. Às vezes usar o modelo anterior prejudica, porque traz uma cultura da época do corpóreo. Precisa pensar o intangível, não o corpóreo. Isso é um desafio até para escrever contratos. É mais transversal, então para você entender às vezes de um caso específico de trabalhista, você vai passar por civil, por constitucional, até por criminal, dependendo da situação, precisar usar várias áreas do direito para solucionar, porque o direito digital não é um ramo. O direito digital é o direito que evoluiu na sociedade digital e tem todos os ramos do direito nele, até o que desafia as faculdades conseguirem inserir na graduação. Acaba sendo mais estudado na pós, mas bem da verdade, as faculdades já deviam ter inserido em todas as disciplinas de graduação a atualização no tocante ao direito digital. Seria obrigatório, porque o profissional que se forma hoje se forma extremamente desatualizado com a realidade que ele vai ter que lidar nesse cenário atual de sociedade digital. Precisa ter um conhecimento de tecnologia e precisa ser rápido. Né? A resposta é rápida, não dá mais tempo de ficar meses esperando. Então o operador, digamos, no judiciário, no legislativo, precisa conseguir trazer essa agilidade. O profissional do ramo do direito digital virou um gestor de risco,
né, mapeando riscos novos, que seriam os riscos operacionais eletrônicos, e um protetor de ativos intangíveis, que também são ativos novos na proteção jurídica. Com tudo o que dissemos, vai até para uma próxima aula, que vamos tratar de contratos eletrônicos, em outra aula, como cresceu a importância de estabelecer essa regra entre as partes e esses contratos cada vez mais eletrônicos nas interfaces gráficas. Precisa deixar essa regra clara prévia. Então, a sociedade digital exige mais mediação e arbitragem, mais autorregulamentação, uso maior de contratos, como nós vimos, que faz lei entre as partes, algumas leis novas, para poder tratar essas lacunas. As principais são modelo de identidade digital obrigatório, obrigatoriedade de guarda dessas provas eletrônicas, principalmente registros de conexão que definem a autoria e definir o prazo de guarda, né? E até crimes eletrônicos, porque se não há uma conduta prevista, não está tipificado, não vai poder punir. Então tem uma série de condutas novas, como fazer um vírus de computador, por exemplo, que não estão previstas pelo Código Penal, que no caso do Brasil ainda é uma lei de 1940 e precisa ser atualizada, mas vai ser tema de outra aula de crimes eletrônicos. Não é fácil legislar sobre essa matéria, porque ela é técnica. Então, o resultado é o direito digital é o novo direito dessa sociedade que está digital, que está desmaterializada com relações não presenciais. E você precisa se atualizar sobre esse tema e se manter atualizado, porque daqui para frente a tendência é só cada vez mais estarmos digital. Espero que você tenha gostado e qualquer dúvida, querendo se inteirar, tirar, discutir, manda uma mensagem no Twitter, manda pelo e-mail e continue acompanhando as nossas aulas. Muito obrigada!